Estamos de volta, começando bem a semana, é isso? Com música agora de Wesley Safadão. Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou e falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer. E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. E por que ele é destaque no Jornal do Meio-Dia de hoje? Porque ele teve que se afastar dos palcos por causa de uma hérnia de disco. Levantamos aqui esse assunto já no começo do Jornal do Meio-Dia. Muitas e muitas participações de pessoas que estão sofrendo de dores, assim como o cantor. Por isso, nós convidamos aqui o neurocirurgião, o Dr. Leonardo Zapata, para participar agora. Ele que já está aqui. Eu quero falar boa tarde, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado aí pelo convite. Obrigada pela presença. Ele que participa a partir de agora do nosso quadro Cuide-se. Então, já vamos começar, doutor Leonardo, explicando qual é o problema com o cantor Wesley. Então, o Wesley, ele sofreu de uma protusão, né, e uma alteração no disco intervertebral, que é esse disco que fica entre uma vértebra e outra, né, essa parte óssea da coluna. Ele serve como um amortecedor, mas devido ao mau uso da coluna, o tempo que a pessoa já fez esse mau uso, ou pegar algum objeto muito pesado, né, as atividades que a pessoa desenvolve, ou até algum fator congênito, favorece esse disco sair do seu local. No caso dele, na parte mais baixa, seria aqui na região da lombar? Isso, é na região lombar. A coluna a gente divide ela em coluna cervical, que é essa parte mais alta, né? Coluna torácica, que fica aqui em volta, protegendo o pulmão também, com as costelas. A coluna lombar e a coluna sacral, que seria essa última aqui embaixo, tá? Esses quadros, eles são muito mais comuns, né, na coluna lombar, que ela tem o papel aí de aguentar o maior peso, né, de toda a coluna, onde a sobrecarga é muito maior, né, devido ao nosso dia a dia, muito tempo sentado ou pegando algum objeto, a gente tem uma tendência de desgastar mais esse disco. Como que a gente evita ter uma hérnia de disco? É possível? Quais são os hábitos que a gente tem que ter no dia a dia? Olha, a maioria das pessoas ao longo da vida vai sentir alguma dor lombar, né? Agora, para essa dor lombar realmente evoluir para uma hérnia de disco, né, geralmente pode estar relacionado com algum fator que a pessoa já tem, às vezes pessoas que na família já tem vários casos de canal estreito lombar, né, ou seja, o canal onde passam os nervos, ele já é mais fechado, ou então a pessoa fez alguma atividade que forçou muito, né? Existem hérnias de disco, são inclusive traumáticas, depois de algum acidente, depois de alguma queda, né? Mas a maior parte das pessoas tem hérnias de disco degenerativas, ou seja, que vão surgindo ao longo da vida. E tem muitas pessoas nessa mesma situação, doutor Leonardo. Na tela, o WhatsApp, vindo aí do nosso telespectador. É verdade que a musculação é contraindicada para quem tem hérnia de disco? Quais são os exercícios mais recomendados? Olha, a musculação ela não é contraindicada, de uma forma geral, para quem tem hérnia de disco, né? Pelo contrário, essa pessoa ela tem que manter uma estrutura muscular muito sólida para poder firmar a coluna. É importante, né, esse fortalecimento. Esse fortalecimento, sim, mas eu sempre recomendo que seja supervisionado, né, com algum personal, algum fisioterapeuta, para evitar que essa alteração ela progrida, né? Então, se tiver com sintomas muito agudos, uma dor muito intensa, é melhor evitar a atividade física naquele dia. E nesses casos é correto fazer o uso contínuo de relaxante muscular para reduzir a dor nas costas? Pergunta o telespectador. Tá, a dor muscular é uma das causas de dor lombar, né? É uma das principais, inclusive. Agora, o uso contínuo não é recomendado, né? A gente tem terapias manuais, né, de liberação miofascial, né, ou seja, de soltar essa musculatura, que tem um benefício mais duradouro e não tem os malefícios de uso contínuo de medicação. É possível tratar a hérnia de disco em casa? Eu já engato aqui a dúvida da Maria das Dores, do setor Dona Iris 2, tem 2 hérnias de disco na coluna, tem também artrose, sofre muito, como o sobrenome dela, com dores. O que ela pode fazer? Aí é uma questão de mudança de hábito também.
A mudança de hábito é fundamental, né? Agora, a resposta é depende, né? É muito difícil falar se o caso dela tem alguma indicação cirúrgica ou não, né? Importante buscar o especialista, né? É importante buscar um especialista. Tem hérnias de disco, né, que a gente pode tratar de maneira conservadora. 95% das hérnias a gente consegue acompanhar ou com medicações, ou fisioterapia, ou algum bloqueio, né, guiado por agulha, ou com agulha, guiado por ultrassom, raio-x, mas não é uma regra que todos os pacientes têm que ser operados. Como que vocês identificam, doutor, se essa dor nas costas é por conta da má postura ou se de fato está localizada ali uma hérnia? Olha, o principal a queixa que a gente encontra, além da dor lombar, é uma dor irradiada, né, que a gente chama de ciatalgia, porque pega o nervo ciático, né, que desce para a perna, e essa dor é muito característica, né, nas compressões dos nervos, que seriam essas estruturas amarelas aqui saindo na lateral, que se juntam para formar o nervo ciático na perna. Essa é a principal queixa, mas essa compressão desse nervo pode acontecer também, por exemplo, por um tumor, ou pode acontecer, por exemplo, por algum trauma de alguma estrutura óssea. Então, o exame de imagem é fundamental nesses casos para definir qual a causa dessa compressão. Leonardo, na semana passada nós falamos também de dores nas costas, no pescoço, justamente por causa do uso excessivo de celular, de tablet, o computador, né? Essa mudança de hábito que nós estamos falando. Eu quero que o senhor passe agora uma orientação para as pessoas. Por exemplo, se um objeto cai ao chão, demonstre para nós, por favor, qual é a melhor forma, mais correta, para você evitar uma sobrecarga na coluna. Agachando completamente? É muito boa a sua colocação aí, porque isso é algo que é muito comum, né, na população de uma forma geral, e a gente mesmo, se estiver muito distraído, tem uma tendência de abaixar com a perna estendida e fletir toda a coluna para pegar algum objeto, né? E isso é incorreto. O ideal é, se o objeto está no chão, o que a gente tem que fazer é tentar descer com a coluna ereta, né, e dobrar a coxa, né? A coxa que tem que fazer a força, né? Então, a gente dobra, pega o objeto, levanta, a coluna manteve praticamente sem nenhuma variação. E a tendência é a pessoa se curvar completamente. A tendência é a pessoa manter a perna reta e dobrar a coluna. Eu sempre faço um paralelo, por exemplo, com uma varinha de pescar, né? Se você joga uma varinha, vai pegar um peixe muito pesado, toda aquela varinha ela está numa tensão muito intensa, muito grande, né? Com o risco de quebrar. Então, se a gente flete com a coluna, com as pernas esticadas, isso é um risco para degenerar cada vez mais esses discos. Fica o alerta para aqueles trabalhadores que dependem também de carregar peso e agachar constantemente. É uma carga excessiva ali, repetitiva também, né? E é importante pausas também nessas atividades, né? Um movimento muito repetitivo, seja em pé, sentado ou carregando algum objeto, tem que ser seguido por pausas, né? Intervalos para relaxar a musculatura, mudar de posição. Ótimas dicas do neurocirurgião Leonardo Zapata, hoje no nosso quadro Cuide-se, falando de hérnia de disco, mas você pode continuar participando, relatando o seu problema aqui pra gente. Por enquanto, uma boa tarde, muitíssimo obrigada pela presença. Boa tarde, obrigado a vocês.